Olá, Marcão, bom dia para você, boa semana para todos aí da sua equipe. Em Novo Gama, cidade goiana do entorno aqui do Distrito Federal, você que já morou aqui em Brasília conhece bem, essa história é trágica porque já vinha de uma jornada difícil que essa mãe estava vivendo. Uma mulher que estava indo buscar doações porque 4 meses atrás teve a casa incendiada, no caminho acompanhada do filho de 2 anos de idade, viu um pitbull atacar a criança. O ataque foi grave, ela logo levou esse menino para o hospital, ele precisou de levar pontos no rosto, na boca, perto do olho, mas graças a Deus sobreviveu a esse ataque de um cão violento que se soltou da coleira do dono e foi atacar a criança. Mas ainda bem que o ataque não terminou pior, né? Porque o menino sobreviveu, embora pela força do cachorro e pela violência do ataque, poderia não ter sobrevivido porque é um menino muito pequenininho. Que bom que a notícia não é tão grave e ele passa bem. Obrigado, viu, Marcão, pelo espaço aí no Primeiro Impacto. Boa semana para todos aí em São Paulo e a gente se vê amanhã. Tchau, Marcão. Oi, pessoal, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida, noticiário com o olhar brasiliense. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Deixa eu acionar direto a repórter Kátia Gomes para ela trazer para a gente o estado de saúde desse menino que foi atacado pelo pitbull. Kátia, é com você. Oi, Malta. O menino, graças a Deus, conseguiu sobreviver, mas ele não está bem. Isso porque o pitbull atacou tanto o olhinho dele, quanto a boca e também a língua. Com isso, o menino não consegue falar, não consegue comer e nem beber nada. A mãe está tendo que alimentar a criança com uma seringa e apenas com líquidos. Agora a preocupação é que essa criança possa ter graves sequelas na fala por conta desse ataque. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes dessa história. Nossa, tadinho, pior do que a gente imaginava, né? Já veremos as informações mais atualizadas. E mais, Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que contrabandeia cigarros eletrônicos. É o vape, Maicon Leão. Você não fuma isso não, né? De jeito nenhum, Malta. Participaram dessa operação também a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. Os alvos são 2 grandes distribuidoras do Vapor Pod que estavam comercializando isso lá na feira dos importados. A gente vai trazer detalhes sobre essa situação, já que esse produto, Malta, na verdade a importação, a comercialização e até a publicidade dele é proibida aqui no Brasil, mas a gente vê para todos os lados. É a Operação Trend, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Não, dizem os especialistas que é pior do que o cigarro normal, quer dizer, faz menos mal você fumar um cigarro do que o tal do vape. Você vai ver também, dose de reforço da vacina da Covid-19 em adolescentes começou a ser aplicada. Vitória Mello. Quem tem entre 12 e 17 anos e já tomou a segunda dose da vacina há 4 meses, pode procurar uma unidade básica de saúde para tomar a terceira dose do imunizante. Essa ampliação começou nesta segunda-feira e daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, inclusive entrevista um infectologista sobre esse assunto, Felipe. Obrigado, Vicky. Até já. De cada 2 mulheres brasileiras, uma passou fome em algum momento do ano passado. Os pesquisadores também levantaram que a insegurança alimentar tem gênero. O número de homens que no ano passado aqui no Brasil admitiram que não tinham dinheiro para se alimentar caiu. Mas entre as mulheres não, pelo contrário, aumentou o percentual de 33% para 47%. Ou seja, a fome é feminina. E olha a festa junina, não é mentira. Nem chegou o mês oficial ainda, mas as festas juninas já começaram em todo o país. E depois de 2 anos, tem muita gente ansiosa para esse retorno. Os amantes de um bom vinho quente chegaram com tudo, dispostos a dançar, cantar, comer, festejar, mas sem deixar de lado os cuidados com a pandemia. Quentão é bom demais. Seja muito bem-vindo, boa semana pra gente, né? O nosso jornal já começou. Deixa eu te trazer um recado primeiro. Tá chegando o Dia dos Namorados, é daqui, sem ser esse sábado, no outro. E para entrar no clima, o SBT traz o game show Prove o Seu Amor. Quando, Malta? 4 de junho, nesse próximo sábado, às 3 da tarde, no Taguatinga Shopping, um evento gratuito que eu convido todos vocês de casa a participarem. Para começar, alô casais!
Você que já tem um namorado, uma namorada, você quer participar da brincadeira com a gente e concorrer a prêmios incríveis para você passar essa data com seu amor de uma forma muito confortável, romântica, amorosa e chique? Então você se inscreva pelo link na bio do Instagram, @SBTBrasília, ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que já aparece aqui na sua tela. E esse é o nosso convite para os casais. Agora, os solteiros e as solteiras, nós também esperamos vocês lá 4 de junho, sábado agora, no Taguatinga Shopping, porque tem muitos prêmios para a plateia. E quem sabe ali nas nossas gincanas você possa encontrar o seu futuro namorado ou namorada. Eu estarei lá também, junto do elenco do SBT, esperando vocês com muitos prêmios, tá? Sábado agora, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping, o evento é de graça, vai ser muito divertido e vai ser um prazer encontrar você de casa mais uma vez pessoalmente, tá bom? Tô te esperando lá. E como falta pouco mais de 10 para meio-dia, eu queria que a gente visse juntos como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do DR. Vamos lá? Primeiro a gente vê como está a Estrada Parque Taguatinga. Imagens das obras do túnel de Taguatinga, que vai ser entregue em breve. E o trânsito por lá está tranquilo, né? Embora a obra quase sempre cause algum congestionamento temporário, lógico, porque o benefício depois vai ser maior. Nesse momento, o trânsito tem fluidez. Agora a gente vai para 040, para quem vem ou vai para Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia. Olha, tudo tranquilo também. Trânsito, inclusive, muito tranquilo lá. Nem aquele movimento que a gente costuma perceber no início da semana das pessoas que vêm para o plano piloto porque trabalham à tarde, não tem agora. Então você que vai sair de casa e está vindo para Brasília, pode ficar sossegado, venha na velocidade da via, porque está tudo liberado. Então é isso, nosso jornal vai voltar rapidinho, não sai daí não, tá? A gente volta já. Agora vamos começar o noticiário. A polícia prendeu 2 mulheres que furtaram um supermercado na Asa Norte. Elas conseguiram sair com várias mercadorias, mas acabaram pegas em flagrante. Uma das mulheres aparece nestas imagens enchendo o carrinho com vários produtos. Ela pega tudo que pode e coloca dentro de uma caixa. 5 minutos depois, a suspeita sai do estabelecimento com as mercadorias furtadas. O furto foi por volta das 4 da tarde neste mercado na Asa Norte. Funcionários perceberam a ação e informaram à polícia que as suspeitas tinham fugido em um carro que foi encontrado poucas horas depois na Épia Norte. As 2 mulheres, de 19 e 26 anos, foram presas e os produtos recuperados, entre eles desodorantes, fraldas e muitas escovas de dente. Vitória Mello tem mais informações desse caso. Ô Vicky, sexta-feira passada, você estava aqui apresentando o jornal, você mostrou na edição que um homem que furtou mais de R$2.000 em carnes nobres e itens para churrasco, enfim, ele acabou sendo descoberto. Agora, esse grande furto de cosméticos não tá fácil para o comerciante, né? Tá, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, na sexta-feira a gente mostrou um homem que foi preso no Cruzeiro após furtar carne, carvão e até espumante. Dessa vez o caso foi na Asa Norte. 2 mulheres entraram no estabelecimento, né? Como a Vanessa mostrou na reportagem, pegaram um carrinho e encheram caixas ali de produtos de higiene e beleza. Só que elas conseguiram sair do local, mas um segurança ficou desconfiado e aí acionou a polícia militar. Aqui ao meu lado está o Major Miquelo Bueno, que vai contar pra gente detalhes desse caso. Boa tarde, Major, obrigada pela participação. Major, como que vocês conseguiram localizar essas mulheres? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. A Polícia Militar ela tem um serviço de inteligência onde mapeia esses criminosos. Eles não agem só uma vez, eles agem diversas vezes. A gente acaba descobrindo quem são, para onde vão, os carros que eles utilizam. E quando acontece um crime como esse, às vezes o vigia consegue ver algo a mais, passa para a Polícia Militar, a gente faz o cerco às viaturas e consegue prender, como foi nesse caso. E aí vocês identificaram o carro, localizaram e os produtos estavam lá dentro? Dezenas de produtos, somente produto de higiene. Cada vez que a gente prende eles é com um produto diferente. Né? Na semana passada foi com carne, né? Produto de churrasco, carvão, dessa vez com esse tipo de objeto. E elas comentaram alguma coisa, se iriam vender essa mercadoria, o que iriam fazer, ou explicaram se era para uso próprio? Eles são uma quadrilha altamente especializada. Como eu disse na outra entrevista, provavelmente é uma quadrilha que tem ligação com outros estados, provavelmente São Paulo. Da outra vez que a gente prendeu, a gente descobriu que o carro que estava sendo utilizado é um carro de uma estelionatária lá de São Paulo.
Então, ou ela está passando informações, treinando o pessoal daqui, ou uma célula, né, uma parte da quadrilha de lá veio para cá para agir aqui com o pessoal daqui. E a gente tem aprendido bastante isso. Eles são muito espertos, muito rápidos, e eles não se preocupam, como vocês podem ver, com as câmeras. Então, a lei é muito branda, porque eles sabem que se forem pegos, a lei é branda, provavelmente vão ser soltos muito antes aí do que a gente espera e vão voltar a cometer o crime novamente. Então a suspeita é que esse caso aqui da Asa Norte tem algum tipo de ligação com o caso do Cruzeiro? Sim, muito parecido o modo de agir. Agora a investigação vai dizer isso e provavelmente vai chegar a mais membros dessa quadrilha. E esses criminosos, eles avaliam o local antes de entrarem no estabelecimento? Sim, é uma quadrilha grande. Se a gente for perceber, são pessoas que entram ali antes, visualizam a falha que o supermercado tem na parte de estrutura, de sair com mercadoria, com os caixas, qual a fragilidade que tem aquele mercado, eles agem, tanto é que eles conseguem furtar um carrinho do supermercado, várias coisas. Então, eles veem os supermercados mais frágeis, ali que tem alguma falha e conseguem furtar vários objetos. É um crime, como o senhor comentou, né? Esses bandidos não ficam tanto tempo presos. Então, é um crime que às vezes vale a pena, porque eles sabem, têm a certeza da impunidade. Você quer a verdade? Se tem criminoso cometendo um homicídio e está solto, nos pratica um furto, muito mais provavelmente dele ficar solto é bem maior, né? A gente viu nesse caso da Asa Norte que um segurança desconfiou ali da ação das mulheres, elas saindo com aquelas caixas. É importante que esses profissionais sejam bem treinados até para ajudarem o trabalho da polícia. Eles são bem treinados, tanto é que eles ajudam. A gente tem um sistema de vigilância muito bom nesses mercados. O problema maior é que falta, às vezes, algum detalhe, né, que passa despercebido, como sensores de alarme nos produtos, qualquer outra coisa que dificulta a ação criminosa. Porque eles estão agindo, quadrilhas especializadas, cada vez mais especializadas, então o supermercado tem que estar um passo à frente para evitar esse tipo de ação. Muitas vezes é um crime que leva a outro crime, né, que às vezes outros comércios compram essa mercadoria, então é uma cadeia. Tem também na investigação ver quem está comprando essas mercadorias. Provavelmente é outro comerciante para revenda, ele está praticando o crime de receptação, a pena até maior do que o que eles estão cometendo, que os criminosos estão cometendo. Então tem que ter uma investigação forte em cima disso aí para desmantelar essa quadrilha e acabar com isso. Além das prisões da Polícia Militar que são constantes, para dar um embasamento maior e prender logo quem é o receptador, a quadrilha, como é que eles agem, isso vai facilitar muito. A população também pode ficar atenta ali, se vê alguma atitude suspeita, acionar o segurança, a polícia? Pode sim. Sempre que vê alguém chegando com um carro estranho, suspeita, colocando produtos no carro, muito estranho, movimentação estranha, chamar a Polícia Militar para a gente abordar. Muito obrigada, Major. Então é isso, Felipe. Então a suspeita, agora a Polícia Civil vai investigar, mas que esses casos, né, essas pessoas façam parte de uma grande organização criminosa. Eu volto com você. Você tem alguma pergunta para fazer ao Major? Eu quero que você comente com ele depois, Vitória, que normalmente quando a Polícia Militar se manifesta sobre esse tipo de ocorrência que a gente noticia aqui no jornal, pelo dever legal, constitucional de uma instituição como essa, eles falam, continuaremos trabalhando, a polícia precisa de auxílio de outros setores para poder fazer segurança, mas hoje o Major Michelo disse claramente o que realmente precisa ser dito. E ele falou, posso te falar a verdade? Se tem gente que comete homicídio e está na rua, o que diremos de pessoas que cometem crimes menos graves, que é o furto a um supermercado? Que é também muito prejudicial para a nossa sociedade pelo recado que a gente traz quando a gente vê essa pessoa de cara limpa, sem medo, pegando caixa, com muitos itens de valor dentro de um estabelecimento e saindo sem medo de ser punida. Isso é muito grave no Brasil. Não adianta a gente querer combater as atrocidades maiores de crimes contra a vida se a gente permite que coisas menores também aconteçam. Outra coisa para a gente pontuar, essas pessoas que estão vendo nas câmeras aí não estavam desesperadas de fome, em estado de necessidade tão latente que precisavam pegar uma coisa que não é delas, não. É uma quadrilha organizada que furta supermercados para revender para receptadores, ou seja, existe um esquema para oferir lucro com a prática criminosa. E sabe por que fazem isso? Pelo que o Major Michelo disse, porque a lei assim permite. Se não permite na letra fria do que está escrito no código, permite na prática, porque essas pessoas não vão presas. E isso é desesperador. Estamos em ano eleitoral e eu tenho dito isso aqui algumas vezes. Há muitas pessoas que vão pedir o seu voto, prometendo resolver a questão da segurança pública. E você que
que me acompanha agora, que é inteligente, que sabe que não se resolve crime e segurança ou só chamando de vítima da sociedade ou falando que bandido bom é bandido morto, você sabe que precisa de uma atuação inteligente e perspicaz, escolha bem para quem você vai dar a sua confiança, o seu voto, porque a gente precisa atacar esse problema de uma vez por todas. Muito obrigado, Vicky, agradeça mesmo ao Major Michelo pela presença e pela sinceridade, porque eu acho que quando a gente coloca as coisas às claras, a gente tem a oportunidade de mobilizar os setores da sociedade para a gente fazer alguma coisa. Muito obrigado, Vicky, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Ainda na edição de hoje. É muito, muito, muito triste isso. Não, olha, porque é o seguinte, deixa eu só falar um negócio aqui. Você, hoje é segunda-feira, ainda tá fazendo frio. Se acordar de manhã, vencer o frio, sair da cama, ir trabalhar, aguentar seu chefe te cobrar, entender que tudo demora, que tudo precisa de esforço, isso é muito chato mesmo, mas é o único caminho que vale a pena. Aí, quando você tem do seu lado um caminho que te favorece a ser criminoso, que não te pune pelas coisas erradas que você faz, que autoriza você a entrar num supermercado e levar milhares de reais, porque aquilo ali não foi menor potencial ofensivo, aquilo ali é um prejuízo gigante para o mercado, é óbvio que a pessoa, se ela não tiver uma cartela de valores muito bem impregnada no caráter, ela escolhe o caminho mais fácil. Então, ou a gente tem que estimular o correto. E como que você estimula o correto? Punindo o incorreto. Essa é uma das maneiras. E criando maneiras também para que a pessoa não tenha uma vida tão sofrida para poder andar no caminho do bem. Agora, enquanto for fácil, você não acordar cedo, você não trabalhar, você não respeitar seu chefe, você ir no supermercado, roubar, ganhar muito dinheiro e poder ficar sem trabalhar, é isso que algumas pessoas vão escolher. Deixa eu trazer um outro assunto aqui que no fim de semana foi assim, nossa senhora, uma criança de 2 anos de idade ficou ferida depois que foi atacada por um pitbull no Novo Gama, cidade aqui do entorno do Distrito Federal. Esse menino estava voltando na rua para casa quando o cão se soltou da coleira do dono e foi até ele. A Kátia Gomes está acompanhando esse caso. Kátia, nós já comentamos no início do jornal que essa criança ficou com a boca muito machucada e que não está conseguindo falar e nem se alimentar. Quando eu estive um pouquinho antes com o Marcão do Primeiro Impacto, eu disse, olha, graças a Deus sobreviveu, passa bem. Mas o que você traz pra gente agora de informação é que, tadinho, ele não passa tão bem assim, porque tá até com dificuldade para comer, não é isso? Isso mesmo, Malta, ele não está bem, o menino chora a todo momento, ele sente dor e sente muita fome, porque como a língua dele está machucada, inclusive a mãe disse que pode ser que ele fique com sequelas, ele não consegue se alimentar. Então, desde ontem, que foi quando isso aconteceu, ele não consegue comer nada. A mãe pega uma seringa e dá suco para ele, né, coisas líquidas, só que isso não tem alimentado o menino. Então, ele, além de sofrer com os ferimentos, ele ainda está com essa sequela. Deixa eu contar, né, o começo dessa história, porque o drama dessa família começou há 4 meses. A família morava na quadra 14, que também fica aqui no Novo Gama, e a casa teve um problema de curto-circuito e pegou fogo. A família perdeu tudo. Eles acabaram ganhando essa casa aqui o marido da moça que vai conversar com a gente daqui a pouquinho, a mãe dele deu essa casa para eles morarem, né? No caso, a sogra da mulher que vai conversar com a gente. E aí, com essa casa que eles receberam, eles começaram do zero, né? A gente percebe aqui que é uma casa bastante humilde, ainda é pequenininha, não tem muitas coisas. E olha só, aqui ó, a gente vê que tem apenas 2 cômodos. Toda a família mora aqui nessa casa, são 3 crianças, a mulher e o marido. E aí ontem, no domingo, essa mulher tinha ido acompanhada dos 3 filhos buscar uma doação, né? Porque eles estão vivendo de doações. Inclusive, Malta, até o telhado, aqui ó, que eles ainda não colocaram, essa telha aqui, também foi doada. Então, tudo que está aqui que vocês estão vendo, eles ganharam de doação depois que perderam, né, todos os bens que eles tinham no incêndio. Ontem, essa mulher tinha ido com os 3 filhos buscar um sofá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse sofá aqui. Eles ganharam esse sofá e ontem ela foi buscar esse sofá num carrinho. No momento que ela estava indo, ela passou por algumas ruas aqui, né? No momento que ela estava indo, ela viu um pitbull que estava preso em uma corrente e uma corda. Esse pitbull, ele conseguiu se soltar, ele deu ali 3 empurrões ali, 3 forçadas, ele conseguiu se soltar e correu para atacar o menino de apenas 2 anos. A mãe puxou a criança, tentando tirar ali o cachorro de cima do menino. O cachorro continuou mordendo e acabou ferindo
né? Foram 4 pontos que ele recebeu no olho, 4 pontos na boca e também teve a língua machucada. Primeiro eles procuraram atendimento na UPA, né? Não conseguiram. Depois eles foram para o hospital de Santa Maria e esse menino precisou ser transferido para o hospital de base. Lá ele fez diversos exames, os médicos passaram também medicamentos para essa família e aí tá outro drama. A família, como é muito humilde, não consegue nem comprar os medicamentos. Eu vou conversar aqui com a mãe. A gente preferiu preservar a família, inclusive o rostinho dele também, nós não vamos filmar porque é uma imagem muito forte. Então a gente vai conversar aqui com ela de costas. Que drama você está vivendo, né? Você primeiro perdeu a sua casa no incêndio, tentando recomeçar, reconstruir, foi buscar ontem uma doação e viu seu filho sendo atacado pelo cachorro. Como é que foi esse momento? Foi um momento de tristeza, né? Foi um momento de muita agoniação. A gente saiu daqui de casa, todo mundo tranquilo, feliz, foi buscar umas doações que a gente ganhou. Na hora que a gente subiu uma rua, eu nunca tinha nem ido para essas bandas de lá, na hora que a gente subiu uma rua, aí tinha um pitbull amarrado na calçada da casa. Aí, conforme a gente subiu a rua, o dono já desceu, que o cachorro começou a latir, aí já desceu chamando o nome do cachorro, mandando ele parar. Aí ele deu três papuçadas para frente. Na terceira ele se soltou, aí ele avançou em cima do meu filho. Aí eu no desespero puxei meu filho para um lado, o cachorro puxando ele para o outro. Aí o dono conseguiu pegar pela corda do cachorro e tirar de cima do meu filho. Aí eu no desespero tão grande, eu tava tão desesperado que eu não tava nem conseguindo olhar pro meu filho. Eu tava a ponto de desmaiar. Ele sangrou muito naquele momento. Perdeu muito sangue, por entanto que uma vizinha lá deu uma toalha branca, a toalha ficou lá no hospital lá vermelha. Aí vocês foram para o hospital, né? Como é que foi essa saga? Vocês tiveram que procurar vários hospitais para conseguir atendimento? Sim, a gente veio aqui no 24 Horas do Novo Gama, chegou lá, aí ele viu a situação do neném, aí eles mandaram a gente ir para Santa Maria. Chegando na Santa Maria, ele foi atendido pelo cirurgião geral, aí que deu os primeiros socorros para ele, que costurou ele, a boca, o olho. Aí de lá mandou a gente ir para o hospital de base. Aí a ambulância levou a gente, veio, buscou a gente, levou e trouxe a gente de volta. Que aí lá ele fez exame, passou pela dentista, porque o dentinho dele, conforme o cachorro mordeu a boca dele, puxou o dente dele, aí o dente dele tá pra cima. Aí passou pela dentista, passou pelo monte de coisa lá que eu não sei explicar. De especialistas. Isso, né? Que eu não sei explicar. Aí passaram os remédios pra ele, só que eu não tenho condições de comprar os remédios pra ele. E ele, por causa da língua dele, ele não tá conseguindo comer. Aí eu tô dando água pra ele na seringa, água e suco. Ele tá vivendo só disso. Essa seringa aqui, né, que tá na mãozinha dele, inclusive, Isso. A gente tá mostrando. E mesmo assim, ele chora porque dói, né? Ontem mesmo, nós chegamos do hospital às meia-noite. Aí ele passou a noite toda chorando, né? Querendo mamar, que ele ainda mama também, só que ele não consegue botar a boca, né? Aí passou a noite toda chorando, com dor. Aí eu não tenho nenhum remédio para dar para ele. A vizinha que me arrumou hoje um pouco de dipirona para dar para ele, que eu não tenho condições de comprar o remédio dele. Pois é, vou até mostrar aqui. Olha só, malta. Esse aqui são alguns exames que a criança fez. Esse aqui são os medicamentos que a criança precisa tomar, amoxicilina, dipirona, né? Então, assim, remédios básicos, só que infelizmente a família não tem condições. Ele fez alguns exames lá no hospital de base, né, e o hospital de Santa Maria também, onde ele foi atendido. Só que, infelizmente, ele ainda tem que fazer mais um exame, né? Você me falou que ele tem que fazer um raio-x e aí, nesse caso, também é particular. É, esse raio-x que passar para ele é pago, só que eu não tenho condições de pagar. Em relação ao dono do cachorro, ele veio até aqui, se desculpou, mas até o momento não conseguiu dar nenhum tipo de assistência. Não, ele apenas tirou a foto da receita e disse que ia ver se tinha uma bicicleta lá para poder vender ela e poder comprar o remédio do menino. Aí ele vai tentar vender essa bicicleta para ajudar. É, ele vai tentar vender essa bicicleta para poder ajudar, para comprar o remédio. Mas aí, até agora, ele não falou mais nada. Então, por enquanto, ele está sem o medicamento. E a amoxicilina é um antibiótico, ou seja, né, se não tomar, ele pode ter uma infecção mais séria, principalmente na língua. Não foi isso que você me disse? Isso. Aí tem um remédio também que passaram para a boca dele, que tem que estar limpando a boca dele. Aí a mulher, a médica, até falou que era se eu tinha condições de estar comprando um remédio ontem, só que eu não tenho condições, que já era para começar o tratamento de ontem mesmo, na boca dele e no rosto dele.
E aí você está aguardando a ajuda de alguém? Você precisa de ajuda? Aí, se alguém pudesse me ajudar a comprar os remédios dele, eu agradeço muito. Entendi. Da sua opinião, né? Você viu ali o cachorro ali, estava preso, mas ele conseguiu se soltar. Você acha que ele tinha que estar com uma focinheira, né? Um cachorro daquele nível, daquele porte que é conhecido por ser agressivo. Isso, ele tinha que estar com a focinheira. Por enquanto, a focinheira dele era do lado, não estava nele. Estava do lado. E cachorro pitbull assim, nem na rua tem que estar, né? Tem que estar dentro de casa trancado, né? Tá certo, então. Malta, acho que fica esse apelo, então, né? Se alguém puder ajudar, se sensibilizar, esse menino de 2 anos está bastante machucado ainda e precisando de medicamento, né? Que é o básico para tentar curar todas essas feridas que ele está. Olha, a cena é bem complicada, é bem difícil, por isso que a gente decidiu preservar a imagem, porque a gente que está aqui, fralda também, ela também está precisando. Então a gente preferiu preservar, porque a gente que está aqui, né, está super sensibilizado com essa situação dele. Deixa eu falar uma coisa para você, Kátia. A gente está aqui colocando o telefone dela de contato na tela, talvez tenha alguma pessoa aí no Novo Gama, inclusive, que possa ajudá-la, mas eu queria fazer um pedido encarecido à Secretaria de Saúde do município, inclusive aos postos de saúde. É direito dessa mãe ter acesso a esses medicamentos. A gente está tratando de um ataque de cachorro e, Kátia, nós que somos leigos, não somos da área da saúde, normalmente a gente subestima a gravidade de um ataque de cão, mas uma mordida de cão é extremamente infectante, extremamente. Pode levar a criança, inclusive, a um estado de risco de vida se ela não for tratada com antibióticos imediatamente, porque a saliva do cachorro tem muita bactéria. E pela gravidade dos ferimentos que o menino sangrou, essas bactérias da saliva do cachorro estão circulando no corpo da criança. Então, se ela não for atendida imediatamente, tomar os medicamentos adequados, pode ser que nas próximas horas a gente seja obrigado a noticiar aqui no jornal que um ataque que já é grave por si só se tornou uma tragédia porque o menino não resistiu. Então, eu quero fazer esse apelo aqui para os postos de saúde, para o município do Novo Gama que atenda essa mãe. A gente está diante de um caso sensível, essa criança precisa começar o tratamento com antibiótico antes que essas feridas se tornem mais graves do que deveriam. Porque grave por si só já está, o menino já está com trauma, já não consegue comer direito, já não consegue falar. E esse dono desse pitbull que assuma a responsabilidade pelo dano que ele provocou. Porque se você tem a escolha de ter um animal que pode provocar dano a outra pessoa, você tem que assumir a responsabilidade com as consequências daquilo que você pode provocar. Então que venda a bicicleta, que pegue uma diária para trabalhar, mas que leve o remédio para essa mãe, porque esse menino aí, esse negócio vai complicar e a gente não vai poder dizer que a gente não avisou. E se você em casa puder ajudar, o telefone ficou na tela há muito tempo. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. Ô, gente, não faz muitos dias a gente mostrou aqui no jornal uma reportagem especial sobre os perigos do cigarro eletrônico, o vape, né? E como que eles podem ser facilmente encontrados para comprar. Hoje, a Polícia Federal fez uma operação para desmontar uma rede que contrabandeia esses chamados vapes. O repórter Maicon Leão está com a gente ao vivo e tem as informações. Maicon, é com você. Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Exatamente, os alvos dessa operação são justamente os vapers, os pods, aqueles cigarros eletrônicos que são vendidos aqui no Brasil irregularmente, porque muita gente não sabe, muita gente é apresentado para esses produtos como se fosse uma solução milagrosa, menos prejudicial à saúde, para largar o cigarro, só que na verdade não é bem isso e muitas vezes, muitos estudos já apontaram que na verdade esses vapers, pods, oferecem aí um risco maior para a população. E aí hoje a Vigilância Sanitária do Distrito Federal, juntamente com a Polícia Federal e a Polícia Militar, deflagraram a Operação Tabaco Trend. O que quer dizer isso? Trend é quando está em alta, em tendência, justamente porque está cada vez mais comum a gente ver as pessoas com esses cigarrinhos que parecem um pendrive, muitos deles até chamam desse nome, que usam como se fosse um pendrive, fumando por aí livremente. Só que, na verdade, esses produtos não deveriam nem estar aqui dentro do Brasil, já que a comercialização, a importação e até mesmo fazer propaganda deles é proibido. E aí, por isso, hoje foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão lá na Feira dos Importados e também no CIA. Os alvos são justamente 2 distribuidoras desses produtos. Lá dentro da Feira dos Importados foram identificados que pelo menos outras 12 bancas comercializavam esse produto.
mas o alvo inicialmente foi justamente essas distribuidoras. Quem está aqui ao meu lado é o André Godoy, da Vigilância Sanitária, justamente para explicar para a gente o porquê que esse produto não é permitido aqui no Brasil. Então a gente está falando, já foram feitos vários estudos, né, André, que apontam que ele é tão prejudicial até mesmo que o cigarro, às vezes até mais, né? Boa tarde. Inclusive já é uma tentativa longa, né, de liberar. Ele é proibido desde 2009, né, por uma resolução da Anvisa. A Anvisa fez um estudo recente, teve várias instituições de saúde, de instituições médicas, inclusive o Instituto Nacional do Câncer, e essas instituições mantêm a intenção pediram para que não fizesse a liberação desses produtos. Além de todos os malefícios do tabaco, existem outros malefícios que ainda vêm a mais com esses produtos, né? Substâncias vindas da bateria, do equipamento. Nos Estados Unidos foram identificadas umas pneumonias graves com o uso de óleos de cannabis nesse tipo de produto. Então, assim, tem uma série de questões ainda. A gente da Vigilância Sanitária não precisava nem disso, né? A gente usa o princípio da precaução, né? A gente trabalha, o nosso objetivo não é nem ação de polícia, né? Nesse caso tem ação de polícia, que é um produto que é contrabando, é proibido no Brasil. Mas para a gente da Vigilância Sanitária, o que nos importa mais é a saúde coletiva, e é isso que a gente está focando, né? Amanhã, diga-se de passagem, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. André, falando justamente nessa questão da saúde, a gente está falando de um produto que ele não tem nenhum sistema de segurança, já que ele é ilegal, ele não passa por aquela avaliação do Inmetro, por exemplo, se for da questão do líquido da bateria. Quem está usando aquilo está largado à própria sorte, porque não sabe a questão do funcionamento, da segurança. A gente já mostrou, inclusive, aqui no SBT Brasília, alguns casos que esse equipamento explodiu. Então, quem se arrisca, está realmente se arriscando, né? Tem vários riscos, os riscos de contaminação química, riscos do próprio ato de fumar. É engraçado que esse produto foi, inicialmente, ele foi inventado para os fumantes pararem de fumar. A gente vê hoje ofertas em porta de festas, bares, shows, vários eventos, a gente vê a oferta desses produtos na porta, a gente vê até em escolas, a gente encontra muita gente utilizando esses produtos. Já fizemos uma apreensão uma vez em Planaltina, onde tinha menores de idade, né? Então, assim, está crescendo muito, tanto é que essa apreensão de hoje foi surpreendente, né? Duas distribuidoras, a gente até agora está no momento lá, porque tem muito produto, uma quantidade muito grande desses produtos. Agora pela manhã foi cerca de 3 caminhões que a gente estava conversando. Mais ou menos 3 caminhões, e acho que ainda vai sair mais, e não pegamos tudo, né? Isso aí para a gente não é o mais importante. A gente queria também fazer a parte educativa, que a população aprenda, que as pessoas não achem que isso é um produto tão inócuo assim, ele não é, acho que você já falou sobre isso. A parte de educar também, de não usar produtos, não só esses produtos, como os produtos fumígenos, né? A gente também, essa semana, nós vamos fazer ações voltadas para estabelecimentos noturnos que oferecem, por exemplo, narguilé, produtos de tabaco. Esses produtos também não são permitidos. Não é permitido fumar no Brasil em recinto coletivo fechado. Malta, eu estava conversando aqui com o André e até me surpreendi com essa questão. Você provavelmente já deve ter visto em algum lugar aí, andando pela cidade, que tem aqueles lugares que muitos deles chamam de rocá, que é justamente um lugar destinado para que você sente com os amigos numa mesa, faça a utilização desse narguilé, que é como se fosse um cigarro coletivo com algumas mangueiras. Só que, na verdade, até mesmo esses locais não podem existir, André? Não podem. Em 2011, a lei federal foi alterada, existia um termo, né? É proibido vender, consumir qualquer tipo de produto fumígeno, seja cachimbo, cigarrilhas, o narguilé, que é um cachimbo d'água, né? Charutos. Não se pode fumar em recinto coletivo fechado. E a lei tinha lá, salvo local exclusivo para essa finalidade. Isso foi tirado da lei. Então nem fumódromos podem, né, foi proibido naquela época, e nenhum tipo de estabelecimento específico para fumo, para consumo de cigarro. No Brasil é proibido. Existem algumas exceções que elas não existem na prática, mas a lei permite
exceções, né? Por exemplo, entidades religiosas que usam o fumo, mas ela também tem regras a seguir, tem que avisar que está sendo utilizado produto fumígeno em um recinto coletivo fechado. Existem questões por exemplo, teatro, cinema, que pode usar, mas são pequenas exceções. O Brasil não pode fumar em recinto coletivo fechado. Ainda é interessante observar que mesmo esses estabelecimentos, né, essas exceções, por exemplo, existe uma exceção que eles tentam usar para essas tabacarias, porque a tabacaria pode ter um local de experimentação, mas isso não é para coletivo, isso não pode ter lá, junto com isso, o serviço de bar, não pode ter funcionários. Lembrar que a lei antitabagista, ela começou para proteger os trabalhadores da noite, os garçons, os trabalhadores de bares, de boates, porque eles fumavam passivamente, né? Então, quando a gente está passando pela rua e vê aquele estabelecimento, o local, um lounge, que tem lá o nome bonito, aquelas luzes coloridas, com esses equipamentos na mesa, então aquilo lá está totalmente irregular, não pode de forma alguma acontecer. Nem se essa mesa estiver do lado de fora, por exemplo. Em local aberto é possível o consumo, mas não fornecido, porque você precisa manipular. Ainda existe a manipulação de produtos, esses produtos que às vezes não são nem registrados, né? Tabacos e essências feitas artesanalmente, que também aumenta mais os riscos, que a gente não sabe exatamente o que está sendo feito, né? O tabaco já é conhecido com vários dos seus problemas, mas pode ser inclusive produtos sem tabaco e sem combustão, né? Como é o caso do vapor, com outros tipos de produtos, né? Isso tudo, produtos fumígenos, que está bem definido na legislação, são proibidos no Brasil, em recinto coletivo fechado. Quando você falou aí de área aberta, se a pessoa opta por fumar, ela tem que fumar em área aberta. Longe das outras pessoas, como você falou, por exemplo, de funcionário. Então, se é só a mesinha do lado de fora lá, com outras mesas, não pode. Não pode, porque o estabelecimento não pode fornecer, não pode fazer propaganda. Os cigarros, por exemplo, eles têm que ser vendidos, tem que ter um armário específico, segregado dos outros produtos, não pode estar vendido junto com balas, com outros produtos. Existe uma parte dele que tem que estar com aquelas propagandas, aquelas advertências, do uso, do consumo do cigarro, dos seus malefícios. Todas essas regras servem para narguilé, para cachimbo, para charuto, para cigarro, cigarrilhas e todos esses produtos. Os dispositivos eletrônicos, como a ação de hoje, são proibidos. André Godoy, diretor da Vigilância Sanitária, muito obrigado por esses esclarecimentos. Irmão, tem aquela questão, né? Para que você vai usar um negócio que te faz mal, que pode provocar até uma doença? Muitos artistas, inclusive, entraram nessa moda por conta daquela informação que a gente falou no início. Nossa, é menos prejudicial, vai te ajudar a parar de fumar. O que a gente mais ouve é, não faz mal, é só um vaporzinho. Mas o que a gente está vendo é que, na verdade, não é bem isso, né? Eu estou chocado com a informação de que o negócio sai substância da bateria e mistura com vapor, a pessoa bota para dentro do pulmão. Meninos, vocês estão fumando pilha. Olha que coisa nada a ver. Você está botando substância extremamente tóxica para dentro de você. Para que você vai fazer isso? Para arrepender depois? Faz ou não. Obrigado, viu, Maicon, pelas informações. Deixa eu parar aqui agora para a gente mudar de um assunto rapidinho. É falar de um tema que dominou as redes sociais neste último fim de semana. O furto milionário no apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. Estima-se que mais de 5 milhões de reais em joias e dinheiro em espécie tenham sido levados de Carlinhos enquanto ele viaja. Não, parece que o marido, né, viajou e ele também viajou para fazer uma cirurgia. É isso. O marido também estava fora numa viagem a trabalho. O Carlinhos Maia é uma das figuras mais populares nas redes sociais do Brasil. Mora num condomínio de alto padrão em Maceió, Alagoas. E é para lá que a gente vai ao vivo falar com o repórter Watson Correia, da afiliada do SBT TV Ponta Verde. Watson, boa tarde, seja muito bem-vindo a Brasília. Que informações você tem para a gente compartilhar com o nosso público? Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos de
Brasília, estamos falando de Alagoas. Justamente acabou agora a coletiva de imprensa, onde a polícia já iniciou a investigação, a polícia científica já esteve no apartamento que foi arrombado, o apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia, que está, justamente como você bem falou aí, se recuperando de uma cirurgia no estado vizinho de Aracaju, e o marido do Lucas Guimarães, que está fora do Brasil, no México. Da Polícia Civil de Alagoas, o diretor da Polícia Civil de Maceió, da região metropolitana, ao vivo para Brasília. Que detalhes se tem com relação à invasão da casa do influenciador digital Carlinhos Maia? Se sabe que um casal participou desse arrombamento. Boa tarde. Boa tarde. Como você disse, nós já temos imagens colhidas no local que nos dá segurança de afirmar que há um casal de pessoas que ingressam nesse empreendimento onde reside o Carlinhos Maia, e eles, após ingressarem ali pela parte dos pisos inferiores, acessam o terceiro andar, que é onde reside o influenciador, e arrombando a porta e a porta do closet, fazem essa subtração de um relógio de valor vultoso e de um cofre onde havia também pertences do Carlinhos Maia de valores significantes. Certo. O cofre é um cofre portátil. Esse cofre foi levado por essa dupla, por esse casal. Exatamente. Além do relógio, foi levado esse cofre e revirada uma parte do closet, mas, segundo a própria assessoria dele, disse que de subtração mesmo, somente o que estava no cofre e o relógio. Eu sei que a polícia está em investigação, é tudo inicial, inclusive ouvindo porteiros, pessoas que trabalham lá nesse edifício. Foi identificado falhas, as câmeras de monitoramento não estavam gravando, algumas apresentaram defeitos. Se confirma isso, essa versão? Sim, nós identificamos, além de pontos cegos, né, nesse empreendimento, identificamos também falhas de procedimento e de segurança. Como é um empreendimento conhecido aqui em Alagoas e onde residem pessoas de alto poder aquisitivo e até pessoas conhecidas na população, seria recomendado que eles tivessem outro procedimento de segurança, que isso facilitou a ação desses bandidos. Mas a Polícia Civil, independente disso, está trabalhando para esclarecer o fato. Nós estamos hoje o dia todo com pessoas sendo ouvidas, pessoas próximas e pessoas envolvidas na segurança do prédio. E também estamos com policiais agora no momento na rua fazendo varredura de quadra para encontrar outras câmeras que possam auxiliar na investigação. Então pode existir prisão em flagrante, já que as equipes estão nas ruas nesse exato momento? Sim, tecnicamente a gente ainda pode falar em prisão em flagrante, tendo em vista que eles estão com o objeto do furto, né, em mãos. Provavelmente, se estiverem, assim, ainda nos habilita a prendê-los em flagrante, apesar do crime ter sido na madrugada do sábado para o domingo. Lucas Guimarães, ele publicou na rede social dele que suspeita de alguém próximo a Carlinhos Maia. A polícia também trabalha com essa possibilidade? Nós temos algumas hipóteses, como o acesso ao local pareceu que a pessoa tinha algum conhecimento, pelo menos ali daqueles pontos. Existe a possibilidade de, se não próximo a ele, de pessoas que frequentam aquele ambiente e que estudaram o local para poder cometer o crime contra o patrimônio. Como é que fica a situação? A polícia está na rua agora, tem novas oitivas, novos depoimentos agora nesse momento? Você está saindo daqui da coletiva e vai seguir para esses depoimentos? Sim, os depoimentos estão sendo tocados neste momento por outro colega delegado que também esteve no local do fato, e nós hoje teremos um dia repleto de oitivas para poder entender melhor essas relações pessoais do influenciador e também compreender melhor as pessoas, como se davam acesso ao empreendimento, e, se havendo necessidade de ouvir pessoas que surjam durante a investigação, também estaremos o dia todo imbuídos nisso. Para a gente finalizar, delegado, eu sei que Carlinhos Maia, nós já sabemos que Carlinhos Maia está se recuperando de um procedimento cirúrgico no estado de Aracaju. O esposo dele, o marido, se encontra no México. Então o apartamento estava vazio quando decidiram arrombar? Sim, o apartamento estava vazio no momento da invasão, ele estava vazio e não havia pessoas da família nem funcionários dele lá no residencial. Ok, delegado, muito obrigado. Felipe, são essas informações, a coletiva acabou agora, a movimentação nas ruas para tentar identificar esse casal que acabou arrombando o apartamento do digital influencer, ou influenciador digital, como queiram, o Carlinhos Maia.
Tá bom. Novidade, a gente volta a te perturbar aí em Brasília. Não, você não perturba nunca, Watson. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com Brasília. Dê um abraço no pessoal aí da TV Ponta Verde e agradeça pela gentileza. O delegado falou com a gente ao vivo, com as informações mais atualizadas sobre a busca por esses criminosos que deram prejuízo de 5 milhões de reais ao Carlinhos Maia. Obrigado, Watson. De Alagoas, a gente vai para Goiás falar do acidente aéreo no céu de Formosa. O motor de um parapente pegou fogo enquanto o piloto sobrevoava a região. O motor do parapente pega fogo em pleno voo. O homem que estava pilotando conseguiu aterrissar no chão. Havia mato seco em volta que também pegou fogo. O paramotor ficou totalmente destruído. De acordo com as primeiras informações, o piloto teve 40% do corpo queimado. O paramotor, também conhecido como Parafly, é uma aeronave leve que nasceu de uma adaptação do parapente. Para voar, é preciso ter carteira de piloto aluno aerodesportivo. O pai que atirou acidentalmente e matou o filho de 11 anos em Formosa, Goiás, tentou se matar com um tiro na cabeça e sobreviveu. Ele está internado no hospital de base em Brasília e já passou por algumas cirurgias. Edson, de 41 anos, mais conhecido como Gauchinho, estava, segundo a Polícia Civil de Goiás, tirando foto de uma espingarda para vender quando atirou no próprio filho acidentalmente. O pai era atirador esportivo, possuía 4 armas de fogo registradas em seu nome e, por dificuldade financeira, teria optado por vender uma das armas de fogo. Ele, que era conhecido na cidade como uma pessoa do bem, uma pessoa benquista. No momento que ele foi mostrar a arma para que pudesse tirar uma foto para realizar a venda legal, tudo junto ao exército, a criança estava perto e ele, possivelmente sem perceber ali a sua conduta inteiramente, acionou a tecla do gatilho e acabou atingindo a criança. Após o tiro, o pai correu com o filho no colo em busca de socorro, mas Eliseu, de 11 anos, não resistiu e morreu no local. Edson escreveu este bilhete em que diz: "Foi acidente, matei meu filho. Deixe eu morrer, matei meu filho, matei por acidente. Pede perdão pro meu pai." E em seguida, atirou contra o próprio rosto. Próximo ao local, a Polícia Militar e o SAMU chegaram a ouvir o segundo disparo e socorreram o pai ainda consciente, mas em estado grave. Ele foi levado primeiro para o Hospital Estadual de Formosa e depois transferido aqui para o Hospital de Base, onde já passou por algumas cirurgias. Segundo pessoas próximas à família, Eliseu era filho único e muito apegado ao pai. Até os policiais se emocionaram pela gravidade do caso. O que a gente levantou ali era que a relação entre a criança e o pai era uma relação maravilhosa. Fato triste, lamentável, uma cena que marcou a todos nós da segurança pública e das forças de salvamento que estivemos ali naquele local. Realmente uma cena absolutamente comovente. Claramente esse homem não quer sobreviver, né? Para lidar com a tragédia sem igual que se abateu sobre a família dele. Não sei nem o que eu digo aqui. Esse negócio me chocou desde o fim de semana. Eu só quero lembrar a você que talvez tenha arma de fogo em casa, que até pelo triste fato que a gente está noticiando, não manuseie armamento perto de criança, perto de alguém que você possa atingir por acidente, porque o que se passa depois disso é indescritível, né? O que falar sobre esse caso? Um incêndio de grandes proporções atingiu a Feira dos Importados no CIA na última madrugada. Os bombeiros suspeitam que um curto-circuito tenha iniciado as chamas. Os feirantes, coitados, né? Eles ainda contabilizam o prejuízo. O incêndio foi de grandes proporções e na região central da Feira dos Importados. As chamas começaram por volta das 11 horas da noite e atingiram principalmente o Bloco B. 14 viaturas e mais 40 militares foram acionados para a ocorrência e trabalharam a noite toda para conter o fogo. Cerca de 30 bancas foram atingidas pelo incêndio, que destruiu completamente 14. Ninguém ficou ferido. O trabalho de rescaldo se estendeu pela madrugada
e seguiu hoje pela manhã. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Uma equipe da perícia do Corpo de Bombeiros esteve aqui no local e vai investigar o caso. Por conta da destruição das bancas, ainda não é possível apontar inicialmente nem o local exato em que o fogo teria começado. O laudo com a perícia sai em até 30 dias. Alguns funcionários tentaram entrar para descobrir a situação das bancas e o que sobrou, mas não foram autorizados pela presença ainda de focos de incêndio. Os militares têm usado uma câmera térmica para identificar os locais que ainda precisam de rescaldo. Nós temos pontos de calor ainda no teto, devido à fumaça acumulada ali e também já o sol que está atingido. O que nós vamos orientar a administração da feira é que hoje fique totalmente isolado, sem ninguém entrar, a não ser as corporações com equipamento de proteção respiratória. Olha, gente, nós estamos vivendo uma situação muito calamitosa no nosso país, né? Principalmente no que diz respeito ao acesso a alimentos. Vocês vejam só, quase metade das mulheres brasileiras passou fome em algum momento do ano passado. Foi o que mostrou um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 12 meses, faltou dinheiro para você ou sua família comprar alimentos? Faltou sim, muitas vezes faltou. A resposta da Célia, viúva, que vive com 4 dos 12 filhos, é o retrato de tantas outras famílias brasileiras que encaram a fome como fato cotidiano. Estão na chamada insegurança alimentar, que atingiu no ano passado 36% da nossa população, 6 pontos percentuais a mais em 2 anos. No caso, o avanço numérico é sinal de atraso. Entre os mais pobres, a cada 100, 75 tiveram fome e não tinham como comprar alimento. Se comeram, foi pela mobilização da sociedade civil. Segundo o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social, que participou do estudo, atingimos um cenário próximo ao do Zimbábue, na África, que tem a pior classificação entre os 120 países pesquisados. A piora brasileira foi 4 vezes maior do que a piora global de insegurança alimentar. Os pesquisadores também levantaram que a insegurança alimentar tem gênero. O número de homens que no ano passado aqui no Brasil admitiram que não tinham dinheiro para se alimentar caiu. Mas entre as mulheres não, pelo contrário, aumentou o percentual de 33% para 47%. Ou seja, a fome é feminina. Com as crianças fora da escola no período mais grave da pandemia, muitas mulheres abdicaram do trabalho para cuidar dos filhos. Sem escola, as crianças para se alimentar e as coisas faltando, aí apertou mesmo. Minha filha é de chorar, viu? E as consequências vão longe. Desnutrição infantil gera sequelas físicas, mentais, para toda a vida do indivíduo. No caso brasileiro, a gente teve suspensão das aulas e da merenda escolar. Então, a gente tem um atraso na educação e atraso na desnutrição. A mãe de família se vira com o Auxílio Brasil. Mas veja, quando tem alimento, não sobra para o gás. Bendita panela elétrica que ela achou no lixo. Qual é o sonho da senhora, dona Célia? O Brasil melhorar. Emprego, principalmente, está precisando mais de emprego, né? Em meio a tanta carência, a única coisa que sobra é a meiguice da caçula. Tchau, Brasil. Ai, que linda, filha. Agora um destaque internacional, não tá fácil para ninguém, nem mesmo para Mona Lisa, tá? A obra mais famosa do planeta, o quadro de Leonardo da Vinci, La Gioconda, que é conhecido popularmente como Mona Lisa, foi vandalizado ontem. Segundo informações das agências internacionais, uma pessoa que fingia ser cadeirante, que usava uma peruca, se levantou da cadeira de rodas e atirou o que parecia ser uma torta no quadro, né? Mona Lisa levou torta na cara como se estivesse no passa ou repassa. A identidade da pessoa não foi divulgada e ainda não se sabe a motivação do ataque. Na hora da jogada da torta, a sala onde fica exposta a obra de arte estava lotada, como de costume, por isso, em poucos minutos, as imagens tomaram a internet. Felizmente, essa obra não ficou danificada, porque tem uma película de vidro justamente para proteger a pintura original, feita a óleo em 1503, 3 anos depois que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Achado, né, pelos portugueses. Essa não é a primeira vez que a Mona Lisa sofre ataque. Em 1956, um homem jogou ácido na pintura, o que danificou, sim, uma das partes inferiores do quadro, e no mesmo ano jogaram uma pedra também que danificou um pedacinho da obra. Já em 74, quando a Mona Lisa era exposta no Museu de Tóquio, uma mulher tentou espirrar
espirrar uma tinta spray vermelha na pintura, mas não conseguiu. Por último, em 2009, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro que danificou só o vidro que protege a obra. E fica a pergunta, que psicopatia é essa da pessoa querer estragar a obra de arte, gente? Mais uma da série Não Tem o que Fazer. Não tem só no Brasil, no mundo inteiro. Tem gente à toa querendo vandalizar obras de arte e outros patrimônios para poder, sei lá, aparecer. Agentes da Polícia Federal periciaram a viatura onde Genivaldo de Jesus Santos morreu asfixiado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu um comunicado cobrando às autoridades uma investigação rápida e completa. 4 peritos federais foram enviados de Brasília para Umbaúba, no sul do estado. Neste sábado, eles colheram substâncias na viatura onde o homem negro de 38 anos foi preso por policiais rodoviários e inalou gás lacrimogênio. A equipe também periciou o trecho da rodovia BR-101, onde aconteceu a abordagem, e usou um drone para escanear o local. Esse material e o que foi coletado do corpo de Genivaldo pelo Instituto Médico Legal vão ser analisados para elaborar um laudo que pode ajudar a esclarecer exatamente o que aconteceu e determinar possíveis culpados. As imagens que mostram o homem, portador de esquizofrenia, se debatendo no porta-malas da viatura chocaram o país e provocaram reações de diversas organizações internacionais. O Escritório de Direitos Humanos da ONU emitiu um comunicado cobrando das autoridades uma investigação rápida e completa e afirmou que a morte de Genivaldo mais uma vez colocou em questão o respeito aos direitos humanos na atuação das polícias no Brasil. Na Câmara dos Deputados, a bancada do Partido dos Trabalhadores pediu à Comissão do Trabalho que o ministro da Justiça, Anderson Torres, seja convocado para explicar a atuação dos policiais rodoviários no caso. Os parlamentares também querem ouvir o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Os agentes envolvidos na morte de Genivaldo foram afastados do cargo, mas 3 dias depois ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia. Para cobrar justiça, dezenas de pessoas se reuniram no Rio de Janeiro em um protesto contra a violência policial. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região metropolitana do Recife hoje pela manhã. A visita foi definida no último fim de semana, após o registro de fortes chuvas e deslizamentos, de encostas lá na região. Esse desastre já fez mais de 90 vítimas. Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada antes das 6 da manhã desta segunda-feira e acabou cancelando parte da agenda do dia, que previa inclusive a participação em um evento de embaixadores aqui no Palácio do Planalto. Por volta de 9 horas, o presidente da República já havia sobrevoado a região metropolitana do Recife, acompanhado de diversos ministros. O último levantamento da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do governo de Pernambuco é de mais de 80 mortos e pelo menos 25 desaparecidos por conta das chuvas que ganharam volume desde sábado. A maioria das vítimas morava em áreas consideradas de risco, como encostas de morros que sofreram deslizamentos. Ao final do sobrevoo, a comitiva presidencial concedeu entrevista coletiva em que garantiu assistência às vítimas. O que nós queremos, a nossa missão é ajudar. Assim como eu dei a palavra aqui ao prefeito Jabotão, dei para um deputado federal. Se o governador ligar para mim, eu atendo, como sempre atendi a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília. Essa não está sendo uma semana fácil aqui no país, não. Para completar, o caldeirão de problemas que a gente tem para resolver, a Petrobras alertou o governo federal para o risco de falta de diesel no Brasil no segundo semestre de 2022. O Ministério das Minas e Energia afirma que o país tem estoque de combustível para pouco mais de um mês e, por enquanto, nega a ameaça de desabastecimento. Em ofício encaminhado ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional do Petróleo, o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, comunica que há elevado risco de desabastecimento do diesel no mercado brasileiro. A falta de combustível afetaria a maior parte da cadeia de distribuição de produtos no Brasil, já que mais de 70% do transporte de carga é feito por meio de caminhões.
e aconteceria no pior momento possível, o começo do segundo semestre, quando é feito o escoamento da safra agrícola. O governo federal afirmou que monitora a situação e que o estoque atual de óleo diesel é suficiente para suprir as necessidades do país por um período de até 38 dias. Vários fatores contribuíram para o risco de desabastecimento. O Brasil precisa importar cerca de 30% do volume necessário para atender a demanda de óleo diesel do país. E a guerra na Ucrânia tornou os estoques disponíveis mais escassos no mundo todo. Além disso, a Petrobras afirma que as refinarias têm trabalhado perto da capacidade máxima e que podem ficar sem operar por causa de paradas técnicas para manutenção. O Ministério de Minas e Energia reuniu nesta sexta-feira o comitê que acompanha os estoques nacionais de combustíveis. O diretor da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que faz parte do grupo, afirma que um dos motivos para risco de desabastecimento é a defasagem do preço em relação ao mercado internacional. Para Sérgio Araújo, a solução mais imediata é reajustar os preços sem repassar o aumento de forma integral para o consumidor. Que o governo implante e crie imediatamente um fundo de estabilização usando os recursos excedentes, com royalties, participações especiais e dividendos. Esse dinheiro está lá e o governo pode usar, sim, neste cenário de crise e de risco iminente de desabastecimento. Wallace Landim, conhecido como Chorão, um dos líderes dos caminhoneiros, diz que o setor pode entrar em colapso. Nós estamos deixando a nossa sobrevivência em risco, principalmente os caminhoneiros autônomos. Não podemos ficar calados, porque a nossa categoria está sofrendo, o povo está sofrendo. Gente, é o seguinte, Ministério de Minas e Energia negando, né, crise de abastecimento, Petrobras alertando o governo federal e a gente preocupado pelo seguinte fato: o diesel move o Brasil, né? Tudo no Brasil é transportado de caminhão praticamente. As coisas que a gente consome no dia a dia, de alimento, a roupa, de tecnologia, a tudo mais, é tudo transportado por caminhão. Sem diesel, é uma crise que a gente não consegue nem imaginar. Hoje à tarde, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, tem uma reunião marcada com governadores para discutir a alta dos combustíveis. A Larissa Arantes está com a gente ao vivo e tem as informações. Larissa, boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É isso, reunião marcada para as 5 horas da tarde do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com governadores e também representantes do Concefaz, que é aquela entidade que reúne secretários estaduais de Fazenda. Isso porque, né, Malta, eles vão discutir aquele projeto que limitou o ICMS em relação aos combustíveis, energia e também outros setores. Os governadores temem perda de arrecadação do ICMS, que é recolhido pelos estados, e por isso querem discutir com o Pacheco o que pode ser feito, né? Esse projeto foi aprovado na semana passada lá na Câmara e agora precisa ser votado aqui no Senado, e os governadores querem discutir com o Pacheco se é possível modificar alguma medida prevista neste texto. A gente lembra também, lá na Câmara, o relator, deputado Elmar Nascimento, ele negociou com os governadores uma compensação caso a perda de arrecadação do ICMS supere 5%, ou seja, estados e também municípios vão poder ter abatimento nas dívidas que têm com a União até o fim deste ano, mas ainda assim essa medida não é considerada suficiente pelos governadores. Eles estimam perdas, Malta, que podem superar 80 bilhões de reais e por isso, então, grande expectativa para esse encontro de hoje às 5 horas da tarde, Malta. Obrigado, Larissa, pelas informações. Como eu sempre recordo, o trabalho da Larissa, dos nossos colegas do sbtnews.com.br, você acompanha sempre no site, que é a sua fonte segura de informação, e lógico também todos os dias 15 para as 8 da noite em rede nacional no SBT Brasil. Boa semana, Larissa, bom trabalho para você. O Ministério da Saúde tornou obrigatória a notificação dos casos suspeitos de varíola do macaco. Gente, eu tô assustadíssimo com esse negócio da varíola do macaco. Parece que o povo tá ficando com mancha na pele.
E outras coisas piores, né? Mas a mancha, a pessoa já olha e fala, ixi, é varíola do macaco. 200 registros da doença já foram feitos em 20 países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 2 casos estão sendo investigados, segundo o Ministério da Saúde. Um em Santa Catarina e outro no Ceará. Nas ruas já tem gente preocupada. Nem saiu direito de uma pandemia e já enfrentar uma outra doença contagiosa é meio assustador, né? Os principais sintomas da varíola dos macacos são lesões na pele que começam com manchas e evoluem para erupções acompanhadas de coceira, fadiga, dores musculares e febre. Como que pega? Se eles falam que é igual brotoeja, né? Uns caroços. Outros falam que já é dando outro sintoma e a gente fica em dúvida. Quem responde é este infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. A transmissão desse vírus através de contato com alguém que tenha lesões de pele ou transmissão também respiratória. Então você tem que ver se a pessoa teve contato com alguém que viajou ou se ela teve contato com alguém doente recentemente e ainda por cima fazer a avaliação para ver se realmente aquelas lesões são correspondentes a lesões de varicela de primatas. Eu fiquei sabendo que ela tem, que é humano e tem a do macaco. E aí a minha dúvida era a diferença. São vírus da mesma família dos próprios vírus, só que a varíola humana que a gente erradicou há mais de 40 anos, uma doença muito mais grave, a letalidade associada é bem maior. Já essa varicela de primatas, ela tem uma gravidade menor de doença. O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar possíveis registros da doença. Os profissionais da área nos estados também receberam orientações para comunicar casos suspeitos em até 24 horas. A Anvisa chegou a desmentir uma notícia falsa de que teria recomendado o isolamento para combater a doença. Por enquanto, as orientações são o uso de máscaras e o distanciamento físico em aeroportos e aviões sempre que possível. Em uma assembleia nesta sexta, a diretora de preparação global para riscos da OMS disse que os países onde não foram identificados casos precisam tomar medidas rápidas para evitar o surto da doença e que, se isso for feito, a varíola dos macacos poderá ser controlada facilmente. Tomara Deus! Acabamos de sair de um caos de doença. Agora esse negócio de pele. Vocês viram que feia a foto? Então é o seguinte, a prevenção ali, por enquanto, ela está começando porque o negócio parece que não é tão grave. Mas vamos falar brevemente de um lembrete importante relacionado à saúde? Sim, a pandemia de Covid-19 está ficando para trás, graças a Deus, mas eu tenho certeza que vocês têm reparado que o povo está pegando Covid de novo, não tá? Acontece que a vacinação no Brasil parou. Não por falta de vacina, mas porque as pessoas não estão indo mais se vacinar, tomar a dose de reforço, não estão atendendo às recomendações médicas. Então, atenção, hoje começou a aplicação da dose de reforço nos adolescentes, tá? Vitória Mello, eu tô com a impressão que a molecada mais jovem está disposta a cumprir essa tarefa que é tão importante. Então, que informações você tem para eles? Está sim, Felipe. Então chegou a hora, né, dos adolescentes tomarem a dose de reforço. Então, a partir de hoje, quem tem entre 12 e 17 anos pode procurar uma unidade básica de saúde para tomar a dose de reforço da vacina. Mas esses adolescentes precisam ter tomado a segunda dose do imunizante há 4 meses. Sobre esse assunto, está aqui ao meu lado para falar com a gente a doutora Ana Helena Germoglio, infectologista, que vai explicar, né, doutora, a importância da imunização desse público. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, a gente sabe que a vacina, né, para qualquer idade, ela reduz o risco de evolução para caso grave da doença e não é diferente para os adolescentes. Apesar de ser um grupo que tende a ter casos menos graves, né, mas eles também podem evoluir para quadro grave da doença. E outra coisa que é importante, né, ele vai reduzir a transmissão para outras pessoas com quem esse adolescente convive, reduz a circulação viral e uma vez que reduz a circulação viral, também reduz a chance de, se Deus quiser, a gente não ter mais nenhuma variante nova. E é um público que está na escola, né? Está tendo contato ali com os colegas, professores. Então, é importante, por mais que eles não tenham, muitas vezes, o estado mais grave da doença, mas que eles sejam imunizados.
Qualquer doença que seja imunoprevenível, ou seja, que pode se evitar com a vacina, é importante que essa vacina seja utilizada. Mais ainda pelos adolescentes, que a gente sabe, né, que são grupos que gostam de andar, né, em grupos, aglomerados uns com os outros, que gostam de ir para as festas e que também convive, principalmente com adultos, né, mais velhos, também convive com os avós que tendem a ter mais comorbidades. Então, além da gente reduzir a chance deles terem doença, também reduz a transmissão para outros parentes desses adolescentes. Então é só procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde e procurar a vacina, porque tem vacina específica para esse público, né? Isso, adolescentes acima de 12 anos, acabou de completar 12 anos, já pode procurar a dose de reforço. Se a primeira e segunda dose foi Pfizer ou Coronavac, tanto faz. Após 4 meses, já pode procurar para fazer a dose de reforço. Idealmente com a vacina da Pfizer, mas se não tiver disponível, também pode ser utilizada a Coronavac. Agora, se tiver um adolescente com imunossupressão, aí sim, obrigatoriamente, a recomendação é a vacina da Pfizer. A Secretaria de Saúde diz que o estoque da Pfizer não está tão grande quanto o da Coronavac. Então, se tiver só Coronavac no posto, não tem problema. Não tem problema. Se esse adolescente não tiver imunossupressão, né, não tiver nenhum fator que não possa utilizar a Coronavac, pode utilizar tranquilamente. São mais, aqui no DF, são mais de 260 mil pessoas, né, nessa faixa etária. É uma faixa etária mais engajada ali na vacinação, mas muitos precisam terminar esse ciclo que é importante. A gente já viu, né, no começo da imunização que os adolescentes deram realmente o exemplo, deram show, né, aderiram, né, grandemente à imunização. Então agora está na hora de refazer esse esforço e mostrar, e principalmente eles também servirem de alerta para os pais, para os avós, para as outras pessoas com quem eles convivem, que precisa tomar a dose de reforço. Muito obrigada, doutora Ana. É isso, Felipe. Doutora Ana Germoglio deu aqui o recado. Então, a partir de hoje, dose de reforço para os adolescentes entre 12 e 17 anos. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Pessoal, é o penúltimo dia para você declarar um imposto de renda. O prazo já foi prorrogado uma vez, mas agora pronto. É até amanhã e acabou. Você que nos acompanha agora ao vivo vai começar a ver um QR Code na sua tela. O que eu estou te pedindo? Para você apontar a câmera do seu celular e responder a nossa questão. Você já enviou a declaração do imposto de renda? Você vai ter acesso às seguintes perguntas que estão aqui do lado de... Eu sempre me confundo. Não vou nem apontar hoje que eu estou com a cabeça meio cansada. Você já enviou a declaração do imposto de renda? A primeira resposta é sim. Eu já venci essa peleja. A 2 é não, posterguei enquanto pude, agora não tem mais jeito. E a terceira é, Malta, deixa eu te falar uma coisa, para declarar renda tem que ter renda, o que não é meu caso, é para você que está dependente de um milagre, das 6 dezenas da Mega Sena, para você que não, infelizmente, tá? Que eu torço para que ano que vem você possa declarar renda, porque você vai ter renda. Mas se não for o seu caso, e esse ano nem declaração de imposto de renda você não precisa fazer porque o trem tá feio, você marca a terceira opção. Sempre gosto de lembrar que esse QR Code que está na sua tela agora, só você que nos acompanha ao vivo nesse momento, 1h01 da tarde, tem acesso. Então a gente vai descobrir o que nós estamos pensando, a gente que está juntos agora aqui no jornal. Fernanda Riedel, advogada tributária, obrigado pela presença. Uma colega nossa aqui da TV, Fernanda, uns anos atrás, simplesmente esqueceu de declarar o imposto de renda. Passaram alguns meses, até as contas dela no banco, a Receita bloqueou. Quer dizer, não dá para deixar essa obrigação para trás, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Malta, tudo bem? Prazer falar com todos. Ela esqueceu, pode ter um grande problema, né? Porque quem esquece de declarar paga uma multa, né? E essa multa pode entrar na dívida ativa posteriormente e é executada num processo judicial, então pode trazer todos os tipos de problemas para o contribuinte. Então é muito importante não esquecer de declarar. Se não tiver todas as informações, faz a declaração, depois corrige. Mas não perde o prazo, é importante. Não, é isso que eu ia dizer agora, porque às vezes a pessoa não juntou toda a documentação e por algum motivo não consegue fazer toda a declaração hoje. De todo jeito é melhor mandar e fazer a retificação depois, não é assim que funciona? Exatamente, você pode fazer e depois você pode corrigir, só não pode demorar muito também, porque a Receita ela tem como cruzar dados e se ela cruza os dados e vê que teve um erro, depois não adianta corrigir. Então essa correção é mais para quem está com imprevisto mesmo, mas o importante é entregar no prazo para não pagar multa e corrigir o mais rápido possível depois. Vamos falar rapidinho, o que a pessoa pode declarar? É gasto com saúde, eles podem ser declarados, o que pode estar ali na documentação que ajuda a pessoa talvez a pagar um imposto menor? As despesas com saúde, elas podem ser declaradas para que elas possam ser deduzidas da base de cálculo do imposto, né?
Então, esse ano a Receita já está fazendo uma nova modalidade, que a declaração é pré-preenchida. E algumas despesas, como o médico, por exemplo, que você se consultou, ele tem que enviar também, a Receita cruza essas despesas e aí já vai aparecer lá na sua declaração esse tipo de gasto, o que facilita muito, porque nem sempre, quase sempre, a gente não tem essa mania de guardar recibo, né? Então, já facilita muito para quem efetuou esse tipo de despesa, que pode sim abater na base de cálculo do imposto. Agora que está tudo na internet, a pergunta é que tipo de documento físico a pessoa ainda tem que manter guardado naquela gaveta do armário para poder, eventualmente, explicar se for chamado pela Receita, ou isso não existe mais? Existe e é importante, aliás, muito importante guardar, gente. Tem que guardar por 5 anos esses documentos, porque é o prazo que a Receita tem para apurar se a declaração foi feita corretamente ou se houve algum equívoco, né, que pode acarretar numa eventual omissão de rendimentos. Então, é importante guardar esses recibos sim, porque ela tem 5 anos para perguntar, e essa despesa aqui, fazer essa conferência, entende? Então, tem que guardar sim, gente. Não pode esquecer, não. Mesmo nessa época de tudo ser digital, é importante a gente ter aquela caixinha na gaveta. Não, você pode guardar o arquivo em formato digital, contanto que você guarde e que tenha ele disponível caso você receba uma correspondência solicitando que apresente esses documentos, entende? Total. Porque assim, antigamente, quando tudo era impresso, a gente ainda tentava se organizar falando assim, não, eu lembro que está naquela pasta no armário. Hoje está tudo no digital, a gente só pensa, tá no meu e-mail. Mas aí se daqui 3, 4 anos você precisar disso e for buscar ali e tiver 10 mil e-mails, vai ser complicadíssimo. Minha mãe mesmo, ela anota tudo em agenda, mas ela nunca sabe em que agenda ela anotou as coisas. Então, seja físico, seja digital, né, a gente precisa ser organizado. Muito obrigado pela presença da senhora e pelas dicas. Boa semana, viu? Imagina, obrigada a você, obrigada a todos. Obrigado. Prazer. Deixa eu ver aqui, gente, como é que está o resultado da nossa enquete, o que os nossos telespectadores estão dizendo sobre a declaração pro leão, como é que tá, você já fez? Eu já fiz, tô terminando. Não completei ainda não, mas tô terminando. 53% dos nossos telespectadores, praticamente metade do público que nos acompanha agora, diz: Malta, para declarar renda tem que ter renda, não é meu caso. Então são pessoas ou que estão isentas, ou que estão trabalhando como autônomas, por exemplo, e não oferiram renda suficiente para passar daquela base de cálculo que te obriga a fazer a declaração. 25% estão dizendo: posterguei enquanto pude e agora eu vou ter que fazer. E outros 25% já venceram essa peleja. Mais ou menos assim, de cada 4 pessoas que nos acompanham, 2 não têm essa tarefa para fazer, não por sorte, mas infelizmente porque não tem renda para isso. Uma já fez e a outra está fazendo. Então é isso, muito obrigado a você de casa que participou com a gente. Continuando, a Polícia Civil está investigando a morte de um ciclista no setor de mansões do Parkway. A suspeita é que o caso seja um latrocínio, um roubo seguido de morte. Kátia Gomes está com a gente ao vivo, é com você, Kátia. Exatamente, Malta. Essa suspeita é porque o ciclista teve o celular e também a bicicleta roubada. Então a polícia começou a desconfiar que se trata de um latrocínio. Esse caso foi no último sábado, ali por volta de 7 horas da noite, 7h30. A Polícia Civil foi até o local, os bombeiros também, e constataram a morte. Ele foi encontrado caído no meio da ciclovia com ferimentos no rosto, né? Ele tinha sinais ali de violência, então tudo indica que tenha sido latrocínio. Claro, a polícia está investigando o caso, né? Esse caso ainda está em apuração. Na ocorrência aparece lá como latrocínio, mas também aparece como em apuração. Essa vítima se chamava Claudemar Moura Santos. Ele tinha 47 anos e era analista de TI do Banco do Brasil. Inclusive, a nossa produção pediu uma nota para o Banco do Brasil e eles responderam que lamentam a morte dele. É com muito pesar que eles receberam essa notícia do falecimento e falaram também que se solidarizam tanto com a família quanto com os amigos dessa vítima, e disse que presta ali, por meio de canais internos, assessorias psicológicas e também de assistência social à família. O Claudemar, ele era casado e completaria 48 anos no próximo dia 22, né? Então a polícia agora investiga esse mistério. Como eu disse, o corpo dele foi encontrado, ele estava no conjunto 5 da quadra 3 do Parkway, foi encontrado caído no chão, e a polícia disse que o celular foi roubado e a bicicleta que ele estava pedalando também, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações.
Depois de uma pausa de 2 anos por causa da pandemia de Covid-19, agora sim foi dada a largada para a temporada de festas juninas no país. Nesse retorno, os organizadores das quermesses no Brasil inteiro estão atentos às medidas sanitárias, porque a pandemia está ficando para trás, mas a gente ainda precisa evitar o contágio pelo coronavírus. Contagem regressiva para o Arraiá na capital paulista. A gente estava esperando justamente o retorno, né, para poder aproveitar aí o quanto antes, né? Comer bastante, dançar bastante, me divertir com os meus amigos e aproveitar o momento. Nem chegou o mês oficial ainda, mas as festas juninas já começaram em todo o país. E depois de 2 anos, tem muita gente ansiosa para esse retorno. Os amantes de um bom vinho quente chegaram com tudo, dispostos a dançar, cantar, comer, festejar, mas sem deixar de lado os cuidados com a pandemia. Eu tô, em lugar aberto que eu não tô usando máscara, mas tô me cuidando porque eu peguei Covid recentemente. O Gustavo está certo. Festas com aglomeração aumentam os riscos de infecção por coronavírus. Depois do carnaval, por exemplo, houve um aumento de mais de 10% nos testes positivos, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. Agora, com as temperaturas mais baixas, o cuidado tem que ser redobrado. Se nós não adotarmos algumas medidas, provavelmente a gente deve ter um novo aumento dessa mesma proporção. Um aumento que vai variar de 10, 15, 20% dos casos testados a mais positivos. Em Osasco, na Grande São Paulo, 250 voluntários organizam a quermesse e tomam medidas para evitar a disseminação do vírus. Todo mundo que trabalha, né, que a gente serve, tem que usar a máscara, tanto no balcão para atendimento, manuseio e álcool gel por tudo. Festa junina também na região central do país. O circuito de quadrilhas do Distrito Federal voltou a se apresentar neste sábado. A alegria é grande, mas a competição é séria. 28 grupos disputam o título de campeão. Para fazer bonito, os ensaios começaram cedo. A gente começa ali em meados de janeiro e vai intensificando, assim que chega mais perto das apresentações, a gente intensifica ainda muito mais os ensaios. Coisa de a semana inteira ensaiando. A recomendação é, se vai participar de quadrilhas ou ir a quermesses, o ideal é que a vacinação esteja em dia. A responsabilidade é conjunta, é de quem está organizando a festa, seja ela em qual instância for, e da pessoa que está frequentando a festa. Claro, né, gente? Para poder comer canjicada, quentão, milho, tudo tem que ir com responsabilidade. O Papa Francisco anunciou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César, como um dos cardeais que irão compor o consistório, uma assembleia de cardeais presidida pelo pontífice para tratar de assuntos importantes para a igreja. No Vaticano, o nome anunciado. Paulo César Costa, arcivescovo metropolita da Arquidiocese de Brasília, Brasília. Dom Paulo César, arcebispo de Brasília, foi um dos 21 cardeais anunciados neste fim de semana para compor o consistório, reunião de cardeais que auxilia o Papa nas decisões. Para Dom Paulo, o anúncio foi uma surpresa. A notícia chegou e eu estava assistindo o Ângelus pela TV, eu gosto sempre, domingo pela manhã, quando levanto, logo ligo a RAI. Dom Paulo é arcebispo de Brasília desde 2020. Agora, aos 54 anos, ele será o mais novo de idade entre os cardeais do consistório. Buscar servir com alegria o povo de Deus, continuar servindo com alegria a nossa amada arquidiocese e servir o Papa no governo da igreja, naquilo que ele pedir, naquilo que ele solicitar. Oi, gente, está chegando o Dia dos Namorados, viu? E para entrar no clima, nós do SBT vamos fazer o game show Prove o Seu Amor, sábado próximo agora, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Primeiro, alô casais, você que já encontrou um mozão para chamar de seu, quer participar dessa brincadeira com a gente, concorrer a prêmios para você passar um Dia dos Namorados incrível, romântico, chique e elegante com a pessoa que você ama. Então, como é que se inscreve? O pessoal tá perguntando aqui no meu Instagram, por isso que a gente está repetindo a informação aqui agora. Você vai lá no Instagram do SBT Brasília, @SBT Brasília, tem um link na bio, você clica lá e faz a inscrição sua e do seu namorado para participar das gincanas com a gente e você poder ganhar prêmio. Ou então você escaneia o QR Code que está aqui na tela, que é só abrir a câmera do seu celular e apontar, que vai te levar direto para a página da inscrição. Isso é para quem já está namorando. E para quem está encalhado, você também pode ir no nosso evento. Primeiro, porque é gratuito. Segundo, porque tem sorteio de prêmio legal para a plateia também. Terceiro, porque vai ter uma gincana lá que eu fiquei sabendo hoje, que você
você, quem sabe, até encontra um namorado ou uma namorada. Quem sabe você já passa esse Dia dos Namorados acompanhado. Seria um milagre? Seria um milagre. Por que você não vai lá conferir se você está com sorte, viu? Então, prove seu amor, sábado agora, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Eu e meus colegas aqui do SBT esperamos todos vocês. Agora, antes de continuar aqui rapidinho com o jornal, eu queria fazer a cortesia de ler a mensagem que uma telespectadora mandou para mim agora há pouco no Instagram, porque eu fiquei muito feliz de ver. É a Fernanda que mandou. Posso ler, Ronald, junto com você, o que ela mandou aqui pra gente? Olha só, eu vou ter até que abrir no meu Instagram, porque a letrinha ficou pequenininha, senão eu não vou conseguir ler. Ó, Fernanda Farias disse o seguinte: oi, Malta, bom dia. Eu queria te dizer que eu fiz uma prova ontem e o tema da redação era jornalismo. Eu lembrei de você na hora, eu tinha que responder qual era o futuro do jornalismo e disse que a gente precisava de mais maltas com humanidade, respeito e preocupação, até escrevi seu nome na prova. E terminei com a frase que você usa no jornal, que o comprometimento é com jornalismo responsável. Aliás, eu e a minha mãe pulamos de alegria de te ver no SBT Brasil, o mundo é seu. Fernanda, primeira coisa, tomara que a sua professora te dê uma nota excelente, tá? Nessa sua prova. E segundo, eu não faço esse jornal sozinho. Eu sou comprometido com o jornalismo responsável, mas minha chefe de reportagem, que é a Pamela, a editora-chefe, que é a Emily, a equipe toda do jornalismo da técnica. Então eu queria te dizer que eu tenho a sorte de ser a cara desse lugar, mas que a equipe toda, quando está diante de um fato, se pergunta: ele é relevante para o nosso público? De que forma a gente vai tratar esse assunto? É importante que a pessoa de casa saiba dele? De que forma a gente respeita a inteligência do nosso público quando coloca isso no ar? Isso é uma preocupação nossa diariamente. E ver que você reconhece, pra gente é uma alegria, tá bom? Você em casa, se tirou foto aqui do nosso jornal ou tem mensagens assim de motivação pra nossa equipe, mande pro meu Instagram que, se possível, a gente lê aqui, tá? É @FelipeMaltaTV e eu sempre espero o seu contato para poder retribuir esse apoio de vocês, porque é pela existência de vocês do outro lado da tela que a gente tá aqui, tá bom? Bora continuar o programa. O Céu de Brasília deve receber na madrugada dessa terça-feira um evento astronômico que não acontece há pelo menos 200 anos. Eu tô falando do fenômeno Tau Herculídeas. Será que é assim que fala? É uma das Herculídeas, é uma das maiores chuvas de meteoros já vistas. A expectativa é que pelo menos 150 meteoros possam ser vistos por hora no céu. O Maicon Leão está num observatório particular que eu já visitei pessoalmente. Fica em Sobradinho, eu acho, né, Maicon? Já fui aí fazer matéria, senão você me corrige agora. E ele vai contar pra gente desse fenômeno da natureza. Parece que você vai olhar pro céu e vai ver... É estrela cadente que a gente vai ver, Maicon? É isso? É mais do que isso, Malta. Se as previsões se cumprirem, é uma chuva de estrelas cadentes. Acertou, nós estamos aqui nesse observatório que fica próximo a Sobradinho, como você bem disse, já esteve aqui. O detalhe mais bacana, Malta, que apesar de a gente estar falando de observatório, com todos esses equipamentos, pode ser que a gente não precise de nada disso para conseguir enxergar essa chuva, que começa já na madrugada de hoje. Eu não vou me arriscar a tentar falar o nome do fenômeno que você disse aí, por isso está aqui ao meu lado o Marcelo Domingues, que ele é do Clube de Astronomia de Brasília. Ele sim pode falar o nome, tem propriedade para falar sem errar. Me conta uma coisa, a partir de meia-noite então é começar a olhar para o céu que a gente pode começar a ver a estrela cadente de segundo em segundo? Isso mesmo, a previsão é que a primeira parte do surto comece em torno de meia-noite e 11 da madrugada de amanhã, né? E o principal começa em torno de 2 horas e 4 minutos da madrugada. É bom você começar a observar 1 hora antes, né, para não perder caso ele se adiante, e ficar 1 hora depois caso ele se atrase. Mas se acontecer o surto mesmo, vai ser um espetáculo inigualável, né, provavelmente. A gente está falando se, porque claro, a gente está falando de um evento que nunca aconteceu, que é esse cometa passar, na verdade não é bem passar no cometa. A gente está falando dessa... É uma poeira que fica quando esse cometa passou, é isso lá em 1900 e tanto, e agora vai passar pelo mesmo caminho? Explica para quem está em casa, ficou meio confuso. Quando o cometa passa perto da Terra, ele deixa aquele rastro, a cauda, que é um rastro de detritos, de poeira. E a Terra ocasionalmente passa dentro desse rastro. Esse surto que a gente vai tentar observar de hoje para amanhã é causado pelo cometa que passou em 1995 e exatamente nesse período ele se rompeu. Então não era só um cometa, eram centenas de cometas pequenininhos deixando um rastro gigantesco de detritos, né? Então, na pior das hipóteses, o pessoal estima que a gente vai ver aqui em Brasília uns 70, 80 meteoros por hora. Mas, na melhor das hipóteses, a gente veria em torno de 25 mil meteoros por hora. Como o fenômeno deve durar em torno de 20 a 30 minutos, seria mais ou menos nesse período que a gente vê
10 mil ou 15 mil meteoros, que é um negócio assim, absolutamente fantástico, né? Esperamos que as previsões se concretizem e a gente veja, mas pode acontecer também de não acontecer. Mas, na dúvida, pare para observar. Não, na dúvida a gente vai ensinar o pessoal que está em casa agora. Eu começo a procurar para que lado do céu, tem um lado certo, olha para o meio, como é que faz para procurar ficar atento e não perder nada? Você não deve olhar para nenhum ponto específico do céu. O ideal é olhar exatamente para cima. Se você tiver uma cadeira de praia, um lençol, coloca no chão e olha para cima e fica observando que os meteoros passam em todo o céu, não em um lugar específico. Eles vêm de um ponto específico, aparentemente eles vêm de um ponto específico, mas eles queimam em todo o céu. Quanto mais pro alto você observar, melhor. Pelo que a gente está vendo agora, a previsão do tempo está maravilhosa para conseguir observar. Praticamente nenhuma nuvem, então vai ser bem tranquilo. Se acontecer, da gente conseguir ver, né? Isso, o céu de Brasília é privilegiado. Hoje a gente vai ter uma noite espetacular. Ontem já foi muito boa e hoje a gente espera que seja igual. Então, com a lua nova, o que não vai atrapalhar também a observação, é o fenômeno ideal, no dia ideal, no local ideal, que é aqui em Brasília também. Só para a gente reforçar para quem está em casa, começa por volta de 00:11, claro que não tem hora marcada, o meteoro não vai passar a 00:11, mas começa mais ou menos nesse horário, né? Isso, eu recomendo que você comece a observar assim, em torno de 11h50, e fique esperando até o surto principal, que deve acontecer lá para as 2 horas da manhã. E se não acontecer, espere pelo menos até umas 2h30, 3 horas da madrugada, aí pode dormir tranquilo. Se você não viu, você perdeu 2, 3 horas de sono. Mas se acontecer e você não ver, você vai se arrepender pro resto da vida. Obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu não vou perder não, viu? Amanhã eu falo disso. Obrigado para vocês de casa. Beijo, até amanhã. Tchau. Atenção, telespectadores.